que essa vai ser uma tarde de muito conhecimento, de muito aprendizado, e vai ser uma tarde de interação. Então, se durante a nossa conversa, se durante os momentos que a gente vai viver aqui, você tiver alguma pergunta, ela é muito bem-vinda e ela vai ser respondida ao vivo aqui para você, tá bom? Nós temos convidados especiais, vamos viver momentos muito importantes, então é muito bom que você esteja aqui com a gente. Eu já vou pedir para você começar comentando aqui no nosso YouTube o seu nome. O nome não precisa porque já aparece, né? Mas de onde você é, qual é a sua região, o seu distrito, porque a gente quer mandar um abraço especial para vocês. Eu vou dar boa tarde também para a nossa líder, né? Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Camila. Tudo bem? É uma alegria poder estar com vocês aqui, com você, querido professor, que está participando conosco nesta tarde de trimestral, nessa tarde especial. É uma trimestral diferente, né? É verdade, porque a gente vai trazer um assunto diferente nessa tarde, mas extremamente importante para nós que somos líderes, trabalhamos com crianças. Por que eu digo líderes, né? Porque nós temos aqui, participando desta trimestral, professores do Ministério da Criança, coordenadoras distritais, coordenadoras locais, e também outros convidados, como pais, líderes de aventureiros, desbravadores, ou seja, a igreja como um todo foi convidado para participar dessa trimestral com este assunto tão importante. Mas, antes de tudo, eu quero convidar você a fechar os olhos e vamos buscar a presença do nosso Deus neste momento. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, a tua proteção, com a nossa família, com a nossa igreja. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de sempre nos capacitarmos e, assim, estarmos mais preparados como líderes e também como pais, na nobre tarefa que temos de educar crianças, de educar os nossos filhos. Continue conosco neste sábado e te pedimos uma bênção especial sobre a palestrante dessa tarde, que ela possa ser mais uma vez usada e guiada por ti. Obrigada por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. É um tema, é um assunto um pouco delicado, é isso? E aí eu vi que ao compartilhar ali a imagem do evento, enfim, da nossa trimestral, algumas pessoas até ficaram com um pouco de receio de abordar esse assunto. Eu vou perguntar para você, que foi a pessoa que trouxe o assunto para a gente, por que escolher esse assunto para abordar com os nossos líderes, com os nossos professores? Muito bem, Camila. A gente escolheu este tema porque desde o ano passado, quando nós começamos a pandemia, nós acompanhamos aí por notícias, por estatísticas, um aumento enorme do abuso e da violência contra crianças e também adolescentes. Por quê? Porque, de certa forma, com a pandemia, muitos dos agressores passaram a estar mais próximos das crianças, devido ao isolamento, as atividades foram modificadas, as crianças não estavam nos ambientes de costume, então a gente teve esse aumento muito grande. E nós não podemos deixar de lado e acharmos que isso não é importante ou que não precisamos nos preparar e nos capacitar para ele. Precisamos sim, como pais e como líderes. Então, como isso chamou muita atenção, nós, então, percebemos que era importante trazer esse assunto para dentro do nosso universo, do Ministério da Criança, trazendo dicas como pais, mas também alguns cuidados como líderes, como que a gente pode, diante das atividades que a gente prepara com as crianças, estarmos atentos e ligados de como que a gente precisa conduzir essas atividades, quais os cuidados que nós precisamos ter. Além de outras dicas especiais que eu sei que a nossa convidada vai trazer para nós nessa tarde, e eu já quero apresentá-la neste momento, que é a Leiliane Rocha. Ela já está aqui conosco e ela é psicóloga, tá? Tudo bem, Leiliane? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? É uma alegria ter você aqui conosco.
nessa tarde e conversarmos um pouquinho desse assunto tão importante, né? A Leiliane, ela é psicóloga, também é mãe, né? Mãe de 2 filhos, aí um casal de filhos, a Lara e o Enzo, e ela é especialista em sexualidade humana. Eu já tenho acompanhado aí há algum tempo o trabalho da Leiliane através do Instagram, e ela posta coisas assim muito interessantes que nos chamam a atenção como líderes, como pais, mais uma vez eu vou reforçar, e por isso o desejo de tê-la nessa tarde conosco. E ela também é educadora parental, educadora sexual e pesquisadora, e atua nas áreas da prevenção ao abuso sexual. É isso, Leiliane? E mora aí no estado do Goiás, né? Estado abençoado aí, no meio do nosso Brasil. E é uma alegria enorme ter você conosco. E os momentos que se seguem estão com você. E se você que está aí ouvindo, participando, tiver alguma dúvida, surgir assim aquela pergunta na hora do assunto, escreve ali no chat. E a gente vai estar aqui nesse bate-papo com a Leiliane, para que assim possamos ter as nossas dúvidas atendidas e conhecermos mais desse assunto tão importante. Leiliane, seja muito bem-vinda e Deus possa abençoá-la. Amém, amém. Eu fico muito feliz mesmo. A palavra já está comigo mesmo? Já posso conversar? Posso, Cláudia? Vamos ver aqui. Acho que sim, né? Então vamos lá. Eu fico muito feliz, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. A igreja falar sobre esse assunto é fundamental. A gente precisa treinar realmente profissionais, pais, né? E como igreja, os líderes têm uma potência muito grande no que se refere à prevenção do abuso sexual infantil, da exploração sexual e principalmente sobre o desenvolvimento da sexualidade das crianças, né? Porque eu até quero falar um pouco sobre isso hoje aqui, porque a educação sexual, ela é a ferramenta mais poderosa para a prevenção do abuso sexual. E aí, muitos pais falam assim, para que falar desse assunto, minha gente? Isso acontece ali distante de mim, isso não vai acontecer em casa. Na igreja, não, só tem o povo de Deus na igreja. Isso não vai acontecer, não é assim, né? E aí eu quero trazer realmente para vocês alguns pontos muito importantes mesmo sobre essa temática. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque nós preparamos realmente um material para vocês também visualizarem muitos aspectos importantíssimos da prevenção ao abuso e da formação da sexualidade da sua criança. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vocês me liberaram para eu compartilhar já, Cláudia? Oi? Vocês me liberaram para compartilhar? A gente liberou sim, olha só, vou só conferir para você, ver se está dando certo, tá? Ok. Estão vendo aí a minha tela? Sim, para a gente está aparecendo. Principais mitos, perfeito. Pronto. Então, vamos lá. Gente, como proteger a criança da violência sexual? Antes da gente entrar na violência sexual em si, no abuso sexual em si, eu quero trazer para vocês um pouco sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil. E aí, muitos pais, muitos líderes, a gente percebe que, e a sociedade no geral, tá, pessoal? A sociedade no geral tem uma dificuldade muito grande quando o assunto é sexualidade, porque a sexualidade já é um tabu muito grande, tá? Tem dificuldade maior ainda quando se fala sobre sexualidade infantil, que é um tabu ao quadrado, e muito mais dificuldade quando tem abuso sexual, que é um tabu ao cubo, né? Então, nós vamos, como a Cláudia colocou, é um assunto que realmente muitas pessoas não ficam à vontade, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O que nós vamos falar aqui tem tudo a ver com a salvação das nossas crianças, tem tudo a ver com a salvação das famílias.
nós que estamos lidando com essa temática todos os dias, recebemos diversos casos de crianças que são abusadas, de crianças que estão com o desenvolvimento da sexualidade realmente comprometidos, porque nem os pais, nem professores, nem líderes da igreja, nem profissionais da infância não conhecem o básico desenvolvimento da sexualidade da criança. Mas para você entender o tanto que é importante você ser o protagonista como pai, você como mãe ser a protagonista, e você como líder da igreja apoiar esses pais nesse protagonismo do desenvolvimento da sexualidade, antes de eu falar sobre isso, eu quero primeiro que você entenda o que é sexualidade. Porque muitas pessoas ainda ligam sexualidade a sexo, e esse é um grande problema que faz com que nós não discutamos tanto sobre a sexualidade infantil. E se a gente não discute sobre a sexualidade infantil, não tem como a gente discutir sobre prevenção ao abuso sexual, porque os dois estão ali bem intimamente ligados, tá? Então, para você entender o que é sexualidade, por que temos que falar sobre isso com os nossos filhos, né? Então, quero dizer para você logo essa diferença clássica. Sexualidade é afeto, prazer, carinho, gestos, comunicação, toque, intimidade, valores, sexo, reflexão, aprendizado, tomada de decisão, autoestima, relacionamento, etc. Tudo isso é sexualidade. Agora, o que é sexo, gente? Sexo são órgãos genitais, masculinos e femininos, tá ali vulva, pênis, ok? E relação sexual, é isso. Sexo é isso. Se a gente confunde sexo com sexualidade, a gente vai achar que criança não tem sexualidade, a gente vai achar que educação sexual não é coisa de criança, ok? Mas, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de formação da sexualidade. E a nossa sexualidade é o nosso eixo, humanamente falando. A sexualidade é o eixo do ser humano. Até uma grande pesquisadora brasileira, reconhecida mundialmente, professora da USP, Carmita Ábito, ela diz o seguinte, eu concordo com ela em gênero, número e grau. Ela fala o seguinte, a sexualidade é o principal polo estruturante da identidade, da personalidade de um indivíduo. Então, quando a gente fala de formação de personalidade, de formação de identidade como pessoa, nós estamos falando que a sexualidade é o principal polo. Por quê? Porque quando é que a gente consegue começa a formar as nossas concepções sobre carinho, sobre prazer, sobre afeto, gesto, comunicação, toque, valores? Quando é? Quando é que a gente começa a ser impactado pelos nossos relacionamentos? Desde a gravidez. Por isso que a educação sexual que eu sempre venho pregado, que eu sempre venho colocado em todo lugar que eu vou, na rede social e treinamentos e capacitações, é essa educação sexual que começa desde o ventre. Que muitas pessoas pensam, mas como assim? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é essa educação sexual e como começar desde a gravidez. Por quê? A gente tem que falar sobre educação sexual na sexualidade. Porque a educação sexual é a ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento saudável da sexualidade das nossas crianças e para a prevenção ao abuso sexual, à violência sexual, ok? Então, já para vocês ficarem assim, ó, cientes, sexualidade é isso aqui, sexo é isso. Aqui está a sexualidade infantil. Na sexualidade infantil, o sexo está aqui, ó, relação sexual está aqui, ó, fora. A sexualidade infantil está aqui, o sexo está fora. Somente depois que o sexo vai entrar na sexualidade. Isso aí já quando passou a infância, ok? Porque a criança não está interessada em sexo naturalmente. Ela nem tem hormônios sexuais para isso. A criança está interessada no afeto, no prazer em outras esferas que não sexual. Tá? Ela está interessada na comunicação, nos valores, nas reflexões, na tomada de decisão. É isso que a criança está interessada e que ela está precisando nesse início da formação da sexualidade. Agora, se nós não ajudamos nossas crianças, não guiamos a formação da sexualidade de nossas crianças, quem está educando nossas crianças sexualmente? Quem está contribuindo diretamente para a formação da sexualidade de nossas crianças? A mídia. A mídia que tem formado a sexualidade de nossas crianças, tá, pessoal? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Mas, só resumindo para vocês, como eu coloquei no meu livro, né? Esse é um termo meu. A sexualidade é a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as outras. Então, como você se percebe? Percebe seu corpo, sua autoestima, percebe os seus afetos, percebe os seus sentimentos, suas emoções. Tudo isso é sexualidade.
Como é que você agora se relaciona com outras pessoas diante da forma que você se percebe? Tudo isso vai formando nossa sexualidade. Nós estamos numa época que são muitas crianças com baixa autoestima, são muitas crianças com alto nível de agressividade, são crianças com muitas manifestações sexuais não adequadas, não normais, vamos dizer assim, esperadas para a idade delas. São crianças erotizadas, são crianças que conversam sobre assuntos. Gente, olha, eu estava... É porque assim, eu até sorrio de nervoso, sabe? Eu estava fazendo um trabalho de educação sexual numa escola, tá? Inclusive uma escola adventista. E aí estavam lá crianças de 6 anos. A gente sentadinho numa roda de crianças de 6 anos, 6, 7 anos mais ou menos, né? E aí, conversando com essas crianças, se vocês perceberem o que essas crianças traziam para mim, se eu queria filmar e mostrar para os pais, para os pais acreditarem. São crianças de 6, 7 anos conversando sobre sexo oral, sobre como são feitos os bebês, porque tiveram muito acesso à pornografia. Hoje as crianças têm um acesso exagerado à pornografia. Por quê? Porque falta conhecimento dos pais sobre essas temáticas e sobre os pais como, assim, na dianteira da formação da sexualidade das crianças. Então, as crianças têm suas curiosidades, elas vão perguntar ao titio Google, elas vão perguntar ao titio YouTube, e lá elas têm as piores respostas das piores maneiras. Então, as crianças, elas sempre vão trocar informação sobre sexo, quer os adultos autorizem ou não, porque descobrir de onde ela veio faz parte dela. A criança não quer saber o que é sexo em si, naturalmente. Ela pode querer saber porque ela foi estimulada de alguma forma, mas naturalmente, nesse desenvolvimento que Papai do Céu colocou na gente, da nossa sexualidade, a criança quer saber de onde ela veio, ela quer saber lidar com o seu corpo, ela quer entender o seu corpo e o corpo do outro, ela quer saber as diferenças corporais, as diferenças dos papéis masculinos e femininos. A criança quer saber, mas nós não tocamos nesse assunto com elas. E aí a forma como elas se relacionam com elas e como elas se relacionam com outras pessoas, essas formas serão muito impactadas e negativamente. Por quê? Porque o desenvolvimento da sexualidade dela está comprometido. Porque nós não estamos lá. Por quê? Porque a formação da sexualidade se dá através das primeiras construções afetivas do bebê com os pais, com a família, com a igreja, com a sociedade no geral. Então, como a gente se relaciona com a criança... Como a gente se relaciona com a criança, como a gente toca no corpo da criança, como a gente fala do nosso corpo na frente da criança, como a gente fala do corpo da criança para ela, como a gente fala sobre os sentimentos e as emoções das crianças, tudo isso vai formando a sexualidade dela. Por exemplo, se você vai pentear o cabelo de sua filha, cacheadinho assim, feito meu, e você penteia forte esse cabelo, eu vou pentear, também você não ajuda, não sei o que e tal. Ali você está transmitindo para a criança como é que ela merece ser tocada. Se você bate na sua criança, porque não existe, gente, palmada educativa, não, nenhum corpo merece receber nenhum tapa. Porque quando a gente bate num corpo, a gente está transmitindo para a criança que aquele corpo pode ser machucado. Né? Então, nós fomos educados dessa maneira. Tudo isso vai afetando diretamente a formação da sexualidade da criança, principalmente o valor que nós construímos sobre nós mesmos. E o valor que nós construímos sobre nós mesmos, a forma que a gente percebe que os pais percebem o nosso corpo, principalmente, a forma como líderes da nossa igreja que lidam com crianças falam sobre esses corpos com as crianças, vão impactar nesse desenvolvimento da sexualidade delas e na prevenção ao abuso. Porque crianças que são mais vulneráveis ao abuso são crianças que não têm informação sobre sexualidade, não têm informação sobre prevenção, não têm informação e nenhuma concepção positiva sobre o seu corpo, são crianças que acreditam que os adultos sempre têm razão, são crianças que foram educadas para obedecer de maneira cega, sem colocar sua opinião. Então, a forma que a gente vai realmente educando nossas crianças com o nosso falar, com o nosso agir, vai abrindo janelas para o abuso sexual. Janelas não, até eu falo assim, derruba paredes, e a criança fica totalmente exposta ao bel prazer do abusador. Então, assim, nós precisamos entender que nós, pais, somos responsáveis. Deus nos convocou para sermos responsáveis pela educação da sexualidade das nossas crianças, dos nossos filhos, e o Senhor cobrará de nós.
Mas o Senhor cobrará, não é porque ele não vai te dar a oportunidade de você não saber sobre isso, ele vai te cobrar. Não, Deus só cobra aquilo que ele te entregou. Ele te entrega e depois ele cobra, igual a parábola dos talentos. Então, hoje, Deus está te entregando conhecimento. A partir de hoje, você não é inocente, graças a Deus, porque o nosso Deus é o Deus da sabedoria e não da ignorância. Deus usou a líder, a Cláudia como líder, para trazer essa temática para você não ficar mais na ignorância, sem saber o que fazer, sem saber nem o que é essa temática. Então, esse nosso evento de hoje, nessa trimestral, é justamente um pontapé para você continuar estudando sobre isso. Porque, como eu falei para vocês no início, esse assunto aqui é de salvação. Tem até uma frase que eu ouvi de uma menina que é de outra igreja, que trabalha com a gente, né, que é aluna minha. Ela falou, e ela não sabe de quem é a frase, eu nem sei de quem é também. Mas eu super concordo, que diz bem assim: proteger as crianças do abuso é tão importante quanto orar por elas. Porque o abuso é uma realidade. E se a gente não tomar de conta do desenvolvimento da sexualidade das nossas crianças, elas estarão muito mais vulneráveis. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão com os pais, só para uma reflexão sobre a questão da educação sexual, né? Então, pensa comigo, desde quando você se preocupa com a educação espiritual de sua criança, né? Eu mesma ali, na 17ª semana, quando o bebê começa a ouvir melhor a voz da mãe, eu já comecei a fazer culto desde a barriga com os meus filhos. Todo dia fazia o culto, já tem a assinatura, desde o ventre eles tinham a assinatura de lição. Quando começou a 21ª semana, o pai também já estava ali, porque já começa também melhor a ouvir a voz do pai. Então, a educação espiritual a gente começa desde quando? Né? Desde o ventre. Imagina se você começasse a falar de Jesus quando sua criança tivesse com 10, 12, 14 anos na adolescência. Você acha que seu filho teria algum prejuízo no que se refere à educação espiritual e conexão com Deus? Se você não tocasse o nome de Jesus ou falasse esporadicamente sobre Jesus. Se você levasse sua criança para a escola, ou se você faz homeschool, enfim, mas se você começasse a trabalhar a educação acadêmica de sua criança, quando ela tivesse ali, seu filho, quando tivesse ali perto dos 10 também, 12, 14 anos, você acha que essa criança teria algum prejuízo se alfabetizada somente com 12 anos? Somente com 14 anos, já adolescente? Você acha que carregaria algum prejuízo acadêmico? Com certeza. É esse prejuízo que as crianças e adolescentes estão tendo quando o assunto é sexualidade. Porque nós temos uma concepção totalmente errônea de que, não, só vamos falar desse assunto quando a criança perguntar, só vamos falar sobre esse assunto quando estiver perto da adolescência. Não, povo de Deus, não! A formação da sexualidade começa no ventre, a educação da sexualidade tem que começar no ventre também. Ou nós assumimos o nosso lugar como pais, como igreja, ou o inimigo vai formar a sexualidade de sua criança. Eu sempre falo, sabe, Camila, eu acho que deve ter alguma perguntinha aí, que você entrou toda linda assim, mas eu só vou fechar esse raciocínio e tu entra com tudo. Eu acho muito importante falar para vocês, quando eu fiz um estudo epistemológico mesmo, né, um estudo assim, fazendo filológico sobre a sexualidade humana, né, então a gente percebe que há décadas, né, lá nos anos 60, 50, o inimigo investia muito, muito, muito na sexualidade de casais. Aí, quando chegaram os anos 80, ele veio muito na sexualidade dos jovens. Mas, nas últimas décadas, principalmente nessa última década, vocês percebem o tanto que ele tem investido na sexualidade infantil? O tanto que as crianças estão sendo diretamente atacadas? Não é à toa. Porque ele sabe que a sexualidade é o eixo, é o polo estruturante da nossa identidade e da nossa personalidade. Então, se ele pegar a sexualidade, ele pegou o ser humano. Tudo isso eu falei para vocês introdutório para a gente entrar no tema do abuso sexual. Porque proteger criança do abuso, eu tenho que entender da sexualidade infantil e eu tenho que entender o que é educação sexual. Tá? Então, depois da pergunta da Camila, a gente vai direto para abuso e como a igreja pode ser mais atuante nessa temática e como você, pai e mãe, pode proteger sua criança. Leiliane, olha só, você deu uma introdução excelente, mas aí o nosso questionamento você já explicou que isso faz parte da criança, que a criança começa a entender desde o ventre,
Mas a gente, como líder, vocês, né, como pais, como começar? O quando a gente já descobriu, mas como começar? Se você preferir falar isso em outro momento, se você falar que vai ter mais para frente, tudo bem, mas eu acho que a dúvida que ficou aqui para o pessoal é como começar. Adoro essa pergunta. Eu estava orando para alguém fazer. Mas se não fizesse, eu ia responder também. Gente, então assim, a educação sexual ela tem que começar desde cedo. Como você vai começar? Primeira coisa, tem que entender que a educação sexual não faz referência a sexo. O termo sexual faz referência à sexualidade, que eu já expliquei para vocês no início, ok? Então, como é que você vai começar a educação sexual da sua criança? Primeiro, você vai começar estudando um pouco sobre isso, porque nós não recebemos educação sexual adequada. Todos nós aqui que estamos, nesse momento aqui, plugados, nós recebemos educação sexual. Agora, adequada ou inadequada? Nós recebemos a inadequada, a maioria de nós. Porque a gente agora está começando a estudar melhor sobre isso, né? Então, nós recebemos a educação sexual inadequada, nós não temos referência positiva de educação sexual. A gente vai ter que estudar, andar a segunda milha. Por quê? Quando o assunto é educação sexual e educação emocional, que outro dia a gente pode falar só sobre educação emocional, e o que ela tem a ver com a salvação das nossas crianças, o que ela tem a ver com o ministério da nossa igreja aqui nessa terra. Mas hoje, falando sobre educação sexual, a gente tem que entender que as crianças precisam da nossa ação direta, porque elas estão perdidas em relação a isso. E aí a gente precisa estudar um pouco sobre isso, porque a gente vai ter que aprender e ensinar ao mesmo tempo. Se Jesus não voltar e essa próxima geração, nossos filhos nos derem netos, né? Eles já vão falar naturalmente sobre educação sexual com eles. Por quê? Porque eles vão receber de nós. Então, nós devemos ter a geração que vai quebrar esse ciclo de ignorância em relação ao desenvolvimento da sexualidade e de sermos protagonistas no desenvolvimento da sexualidade das nossas crianças. Como você vai começar, meu amor? Busca conhecimento, mas agora eu já vou te dizer agora, queima roupa, o que você precisa começar fazendo. Primeiro, você precisa aprender a ensinar a criança, melhor dizendo, você precisa ensinar a criança a respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro. Como é que você vai fazer isso? Primeiro ponto é ensinar a criança o valor do seu próprio corpo, né? E aí, nesse sentido, nós podemos fazer isso, por exemplo, eu vou lhe dar uma dinâmica agora. Você vai fazer isso, primeiro você respeitando o corpo da criança, né? Então, eu sou totalmente contra qualquer criança levar qualquer pomada. Mas, Leiliane, a vara da Bíblia. Todo mundo da igreja me fala isso. A gente pode um dia falar sobre a vara da Bíblia, né? Mas qualquer tapa na criança é um desrespeito ao corpo dela. Qualquer agressão à criança é um desrespeito ao corpo dela. Uma criança, ela precisa entender que o corpo dela foi criado por um Deus que criou nos mínimos detalhes. Então, na igreja e você como pai em casa, você pode usar a história da criação para trabalhar a educação sexual. Você pode, contando a história lá do hall, no hall tem, no jardim tem, história da formação, da criação. Você pode dizer que Deus criou cada parte do nosso corpo, e cada parte do nosso corpo é importante e especial. E nesse corpo, se eu fosse dar aqui para vocês uma dinâmica só sobre a criação que eu faço com as crianças da igreja, os aventureiros, que é a minha paixão, o clube de aventureiros, né? Então, o que eu faço com eles, assim, é uma manhã com eles, só trabalhando nessas questões. Mas eu vou falar rapidamente aqui no contexto da igreja e no contexto de casa, que eu quero que a igreja comece também a oferecer educação sexual para as crianças. É meu sonho, porque nós temos a luz, nós temos a sexualidade que veio da mente de Deus, nós temos esse conhecimento, nós podemos ter esse conhecimento. Então, você na igreja, né? Quando a lição for sobre corpo, sobre criação, você pode utilizar. E aí, nessa lição, já trabalhar as funções do corpo, né? Então, já trabalhei com crianças no hall, no jardim, primários, essas temáticas de educação sexual, da prevenção ao abuso, a partir da lição de escola sabatina. E aí, quando você fizer isso, tem uma dinâmica que é maravilhosa, que é contornando o corpo. Você pode contornar o corpo de uma criança num papel madeira, né? E ali trabalhar a criação, em vez de contar só com flanelógrafo, né? Mas trazer a criança para viver essa experiência. E aí trabalhar esse corpo que é especial, que é importante, esse corpo que tem partes privadas, esse corpo que tem partes íntimas, e aí você pode ir nomeando com as crianças essas partes, dizendo quais são as pessoas que podem tocar nessas partes
quando é a parte privada, quando é a parte íntima, quem são as pessoas, como e quando. Então, por exemplo, a sua boca é uma parte privada. Mas o que é isso, tia? Trabalhar os conceitos de privacidade com as crianças na igreja. O que é uma coisa que é privada? Uma coisa que nem todo mundo pode tocar. Pode até ver, mas tocar não. Né? Então, por quê? Já vai ensinar para a criança que ninguém pode beijar na boca dela, porque a boca dela é a boca para cantar, é a boca feita para comer. Só vai beijar na boca quando estiver grande, quando estiver namorando, tamanho do papai, tamanho da mamãe, né? É uma forma. Também na criação, você vai trabalhar o corpo da criança para que serve, porque Deus criou. Porque quando a gente trabalha educação sexual, a gente não vai fixar nas partes íntimas, no pênis, na vulva, no bumbum somente. Não, a gente vai trabalhar o corpo que Deus criou, o total. E aí vocês podem trabalhar tanto educação sexual, já linkando a prevenção ao abuso, nessa lição da criação, tá? E aí já vai falar das partes íntimas. Já fala, olha, nós temos também partes íntimas, junto com a lição. Trabalhei também com a música do Daniel Lidick, né? Deus te fez para sorrir. E outras canções também de outras meninas de igrejas que também fazem um trabalho maravilhoso nas igrejas. E aí você faz esse link, já trabalha esse corpo com a criança, trabalha as emoções. Então, você pode, na criação também, tanto trabalhar o corpo como as emoções. Deus ficou feliz, e Adão e Eva ficaram felizes, mas quando eles caíram, eles ficaram tristes. E aí você vai trabalhar a tristeza, leva emojis, imprime emojis, assim, as carinhas dos emojis, que as crianças estão familiarizadas com os emojis. Imprime essas carinhas e já vai trabalhando. Deus ficou triste, aí depois ficou feliz, e depois tal, e trabalhando sempre, corpo, emoções. Em casa, o que os pais podem fazer na hora do banho? Podem realizar educação sexual. Está dando banho no seu filho? Filha, vamos brincar de fazer sorvete e fazer roupinha de sorvete com você? Pega uma bucha com sabonete, ensaboa bem e faz bucha. Vamos fazer um vestidinho. Já brinquei assim com minhas crianças. Vamos fazer vestidinho, faz um vestidinho. Faz um biquíni na criança. Ah, você sabia por que a gente usa roupinhas, cobre o nosso corpo para ir na praia? Sabia por que a gente usa roupas? Sabia por que a gente usa calcinha, usa cueca? Tem criança que não sabe por que usa calcinha e cueca. Porque nós temos, todo o nosso corpo é importante e especial. Mas nós temos partes do nosso corpo que são muito mais importantes, muito mais especiais, porque elas são nossas partes íntimas. São tão íntimas que só a gente vai estar tocando. Então, vamos fazer agora um biquíni para cobrir nossas partes íntimas. Vamos fazer uma sunga para cobrir, né, as suas partes íntimas. E ali, sempre, gente, sempre, educação sexual é através do brincar, é através de dinâmicas. Não é sentar com a criança e ter uma conversa formal registrada em cartório. Não, é brincadeira. Um bebê, como é que você pode oferecer educação sexual para um bebê? Como? Quando vai trocar a fraldinha do bebê, você vai pedir licença para trocar a fralda dele. Você não vai trocar a fralda dele. Ai, meu Deus, que nojo, menino, você fez cocô do pescoço ao umbigo, como é que eu vou fazer? Porque a tua fisionomia, quando vai trocar a fralda de uma criança, já passa para a criança algo negativo, toda vez. Vamos dizer que a criança vai formando isso, né? Não é que a criança pensa como eu estou pensando, mas ela vai formando esse rosto infeliz ou que reclama sempre quando vai tocar no corpo dela, quando vai tocar nas partes íntimas dela, quando vai limpá-la. Então, vai trocar a tua criança, pede licença para ela, passa a respeitar esse corpo. Quando for tocar na criança, quando for limpar a criança, fala, filha, tem 2 meses, tem 15 dias, tem 6 meses, estou limpando aqui sua parte íntima, as partes que Jesus criou, vai nomeando quando for ensaboar, estou ensaboando o seu corpo, porque a criança, ela cresce com a percepção distorcida, vamos dizer assim, fragmentada do seu corpo. Então, a gente está falando com a criança, nomeando a parte do corpo dela, se é a mão, se é o pescoço. A gente troca a criança com carinho, a gente toca no corpo da criança com carinho, a gente vai formando a sexualidade dessa criança. E tudo isso já é educação sexual. É um princípio, gente, porque educação sexual é um mundo, aqui não tem como falar tudo. Mas no dia a dia, você já tem que falar sobre o corpo do seu filho, tanto que é importante e especial, como ele tem que respeitar esse corpo e como o outro também tem que respeitar o corpo dele. Bem, Leliane, que interessante, né? Você colocou aí dentro da própria história da criação, nessa formação do corpo, nós podemos trabalhar e valorizar esse corpo tão especial que Deus nos deu. E você falou das partes do corpo, e aí eu fiquei aqui pensando, né? A gente visualiza e vê muitos pais, ou adultos, enfim, que tem medo. Você fala do braço, da perna, da cabeça, você dá os nomes corretos,
Mas quando se trata das partes íntimas ali, usam-se de outros nomes, porque parece que se tem vergonha de dizer o nome correto dessas partes, né? O que você fala um pouquinho sobre isso, assim? Será que quando eles são pequenos a gente deve criar outros nomes? Ou é desde pequeno que a gente usa os nomes corretos para falar dessas partes tão especiais aí do nosso corpo? Gente, olha, essa questão de apelido, quando a gente vai estudar isso na sexualidade humana, né? A gente percebe que isso veio exatamente porque o sexo, desde lá de Santo Agostinho, né? Desde a Igreja Católica trouxe isso muito fortemente para a humanidade, né? Onde ela foi muito, muito forte, que sexo é pecado. É tanto que quando as crianças quando a criança é batizada, ela é batizada justamente já para o seu pecado lá ser perdoado, vamos dizer assim, porque ela foi concebida em pecado, porque o sexo era pecado, né? Enfim, principalmente lá nos primórdios. E aí, se o sexo é pecado, tudo que envolve essas partes é inadequado, né? É inadequado. Então, eu posso chamar nariz de nariz, eu posso chamar boca de boca, em qualquer lugar do mundo é boca, é nariz, é olho, é sobrancelha, é dente e tal. Mas quando chega a parte íntima, aí é xoxota, é xixita, é pepeca, é pipica, é não sei o quê, é pinto, é pipiu, aí vem um monte de nome. É uma crise de identidade da parte íntima, sabe? Que o ser humano colocou. Por quê? Porque a gente vem com concepção errada que sexo é pecado, que sexo é inadequado, e isso vem muito estabelecido pela a Igreja Católica, né? E isso enraizou. Então, a gente vai repetindo essas questões de colocar apelido na parte íntima sem nem saber de onde veio. A gente só vai repetindo o que fulano fez, o que ciclano fez. Ok? Mas não há necessidade nenhuma de colocar apelido em parte íntima, porque nenhuma parte do corpo tem apelido, gente. Olho é olho, acabou. É tanto que eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, tá lá o post no meu Instagram, eu fiz um vídeo, desde quando eu tenho Instagram eu faço isso, né? E é impressionante. A maioria, mais de 80% das pessoas das mulheres descobriram que o nome da parte íntima delas não era vagina e sim vulva, lá no meu Instagram. Então, imagina um adulto não saber o nome de uma parte do corpo. A gente não percebe que as mulheres não sabem, os homens não sabem que o nome correto da parte íntima, da parte externa, a parte que a gente lava, é vulva. Porque vem com apelido há muito tempo. E quando se fala vagina, sendo que é errado, porque vagina é só o canal de dentro, o canal da relação sexual, o canal que sai o bebê, que sai o sangue menstrual. Mas a parte que a gente lava, é errado falar lave sua vagina. Não, é lave sua vulva. Mas a gente não sabe, porque a gente não tem acesso aos nomes, né? Então, assim, se você quer chamar apelido, tá, quem sou eu para dizer que você não vai chamar? Você que escolhe, mas pelo menos, em nome de Jesus, ensina a criança o nome correto. Eu já fiz trabalho de educação sexual em escola e igreja, que criança não sabia, o menino sabia. A criança falou para mim, até eu fiz um post sobre isso também. Tia Leliane, eu não tenho pênis. Né? Quando a gente tirou no sorteio a parte íntima, uma parte do corpo, aí veio o pênis, aqui é uma parte do corpo. O menino falou, não tenho isso, eu tenho tênis, pênis eu não tenho não. 6 anos, não sabia. Então, o que você acha de uma criança não saber que o nome disso aqui é nariz? Como você sentiria seu filho não saber que isso aqui é um nariz? Ah, você ia achar estranho. Mas como é parte íntima, não deixa. Abafa. Deus me livre, fala pênis. Não, isso é muito feio. Como é feio? Feio é panturrilha. Feio é cotovelo. Eu acho feio, não panturrilha e cotovelo. Agora, vulva, o que tem feio nisso? Pênis, o que tem feio nisso? Agora, sabe qual é o problema, Cláudia, da gente não chamar as partes íntimas pelos nomes? Porque nós linkamos partes íntimas a sexo. Então, se partes íntimas são para sexo, não faz parte do mundo infantil, nem saber o nome. Deus me livre, meu filho, saber o nome, porque faz... Não, meu amor, você usa suas partes íntimas mais para fazer xixi, não é verdade? A gente faz mais xixi do que sexo, com certeza. Então, vamos parar de linkar partes íntimas só a sexo. Sexo é uma das funções. Só que xixi é desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre. Então, nossa principal função da parte íntima, até assim fisiologicamente falando, não é sexo, gente. Isso foi construído principalmente essas concepções, né, que eu já falei para vocês do catolicismo e tudo mais, e também da pornografia. Então, nós estamos sendo guiados por concepções muito desnorteadas, mas que influencia. Então, ensine para a sua criança. Você quer falar apelido Pepeca, Pinto? Você fale, mas em seguida fale o nome. Filho, lava o seu pinto aí, seu pênis. Pênis, mamãe? Sim! Ai, filho, eu não te contei. O nome de sua parte íntima
é pênis. O nome é pênis, sabe? Mas tem um... Aí a gente aqui em casa dá um apelido, mas o nome mesmo é pênis. Tipo assim, ó, a sua tia Daniela, não tem sua tia Dani? A gente chama ela de Dani, mas o nome dela é Daniela. A gente dá um apelido de Dani. Mas é teu pênis, menino. O nome dele é pênis, mas a gente aqui em casa chama de pinto. Sai da gente aqui, mas o nome de verdade é, ok? Se você já dá apelido, mas quer largar o apelido, essa primeira opção é para quem não quer largar o apelido, ok? Mas se você fala, ai, Liliane, realmente me convenceu, acho melhor largar o apelido, como é que eu faço? Né? A partir de hoje, filho, lava esse pênis. Mãe, não é pênis, não é pênis, não, aprendi hoje, é pênis. Não, você não vai fazer isso não, meu amor, tá? Você não vai fazer isso, você vai fazer isso paulatinamente, porque tudo na criança é processo, principalmente quando se refere a aprendizado. Então, você vai dizer assim, filho, lava aí seu pênis, o seu pinto, o seu pênis, lava aí. Pênis da mãe. Aí você dá aquela mesma explicação e vai falando os dois, até um dia você largar o apelido e ficar só o nome oficial registrado em cartório. Tá bom? Que é pênis e vulva. Excelente, Leiliane. Como é importante, como pais e como líderes, a gente estudar realmente esse assunto, e a gente vê que o grande medo de se falar sobre ele é porque a gente coloca tudo no âmbito geral, né, do sexo, sendo que a sexualidade ela vai além disso. E aí a gente está falando sobre abuso infantil, violência infantil, e você não, mas você está trazendo um conteúdo falando da sexualidade, ou seja, tem tudo a ver com essa prevenção e esse cuidado que a gente precisa ter com as crianças e desde cedo, né? Exato, Cláudia. Inclusive, muitas crianças souberam o nome das partes íntimas com seus abusadores. Porque muitas crianças... gente, chegam casos para mim todos os dias. Não tem um dia dos directs que eu dou conta de ler, que eu tenho mais de 5.000 sem conseguir ler. Porque acumula todo dia. Tem dia que eu recebo 500. Fora o e-mail, fora o WhatsApp, fora... Todo dia eu recebo muitos e muitos casos de abusos dentro de igreja, que é o que nós vamos falar agora para a nossa parte final. Trabalhar essa questão, trazer para vocês algumas questões do abuso. Eu vou só compartilhar com vocês, para eu trazer aqui alguns mitos do abuso que a gente precisa quebrar. Tá? Estão vendo minha tela aí? Só me dá esse feedback, por favor. Cláudia, tá vendo a tela aí? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, só para vocês entenderem, né, que o abuso sexual, ele acontece demais dentro e fora da igreja. Eu sempre falo, a igreja não é um clube de anjinhos, onde você vai fechar o olho e dizer, eu confio em 200%, porque todos são servos de Deus. A gente sabe que a igreja é um hospital, que só tem pessoas doentes pelo pecado. Estamos lá atrás da cura do Senhor. Eu sou uma doente, adoecida pelo pecado, estou lá para me curar coletivamente, porque a salvação ela é individual, mas o processo da salvação ele se dá também na coletividade, porque Deus ele é comunidade em essência, ok? Então, eu não posso achar que a igreja é um lugar livre disso. Eu não conto para você, eu não consigo contar quantos casos de abuso sexual eu já recebi dentro da igreja, em vários eventos. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Mas antes, deixa eu dar só uma introdução mais direcionada ao abuso sexual, dizendo para vocês o que é o abuso. Então, o abuso sexual é quando um adulto ou adolescente envolve a criança em alguma atividade sexual, seja forçado ou através da sedução, com o objetivo de obtenção do prazer. Então, no abuso sexual, sempre o abusador busca gratificação sexual. Ele busca satisfazer um desejo que ele tem, um prazer que ele tem. Tá? E aí, só para vocês entenderem um pouco, eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns mitos sobre o abuso sexual. Mito 1, o abuso sexual não acontece com frequência. Mentira. Qual é a realidade? 1 a cada 5 crianças é vítima de alguma forma de violência sexual. 1 a cada 5. De cada 5 crianças que você conhece, 1 vai sofrer abuso sexual antes dos 13 aos 14 anos. Ok? Brasil também aqui foi Conselho da Europa, vamos para o Brasil. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso, segundo a Secretaria Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Uma pesquisa americana publicada pela Abrapia, certo? Diz que, no mundo, 1 criança é abusada a cada 4 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Uma criança foi abusada. De novo? 1, 2, 3, 4. Outra criança foi abusada, tá? Vamos lá?
O abuso sexual infantil acontece apenas em certas classes sociais. Mentira, o abuso sexual acontece em todo mundo, não importa a classe social, a religião, a etnia e a cultura. Ok? Vamos lá mais. O abuso sexual sempre deixa marcas no corpo da criança. Por isso que nunca aconteceu com meu filho, porque eu nunca vi nada diferente no corpo dele. Nunca. Mentira. A maioria dos abusos sexuais não deixam marcas físicas. Não deixam os abusadores. As pesquisas no Brasil comprovam que somente de 35% dos abusadores vão deixar alguma marca no corpo da criança. E não são marcas muito claras. O resto não deixa marca nenhuma porque ele não quer realmente produzir provas contra o crime que ele acabou de cometer. Tá? Sei muito bem proteger meu filho. Ele não corre risco de ser abusado. Mentira! Toda criança corre risco de ser abusada, inclusive os meus filhos. Toda criança corre. Por quê? Porque um adulto, um adolescente é mais forte do que uma criança. Até tem uma escritora americana, a Christiane Sanderson, ela faz o seguinte: se o abusador escolher seu filho será abusado. Ponto final. Né? Aí eu faço um adendo, né? Só Deus. Você não tem poder para proteger sua criança 100% do abuso. E você acreditar, só porque sua criança não vai para lugar nenhum, não sai do seu olho, não sofre risco de ser abusada, está redondamente enganada. Toda criança corre risco de ser abusada. Aquela que não recebe educação sexual corre muito, mas muito mais risco. Todas as entidades que estudam sexualidade, que estudam prevenção ao abuso, todas, que eu já estudei até hoje, no Brasil e fora do Brasil, afirmam que a criança que não recebe educação sexual está muito mais vulnerável ao abuso, tá? Por quê, gente? Porque seu filho está com você sempre, mas um dia seu filho vai para a escola, pode ser abusado na escola por outros alunos, por professores da escola, por zeladores da escola, que são casos que eu recebo sempre. Tá? Seu filho sempre está com você, mas uma hora você vai ter que ir para médico, vai ter que deixar com parente. Os principais abusadores são parentes. Os principais abusadores moram com a criança, têm acesso ao corpo infantil, por isso que são abusados muito facilmente as crianças. E uma criança que não recebe a orientação de como se proteger quando estiver longe dos pais, ela vai ter a tendência de não tocar nesse assunto se o abuso acontecer, de não revelar para ninguém, porque a sedução do abusador é impressionante. O abusador, ele consegue seduzir até os pais. É tanto que os estudos apontam que antes de seduzir, aliciar a criança, o abusador seduz e alicia os pais. Por isso que quando a gente vai atender os casos de abuso, né, que eu atendo toda semana, vários casos, a frase que todos os pais, ou a mãe, porque muitas vezes o pai é o abusador, né, dos casos que eu atendo, então que a mãe fala para mim: Leliane, eu jamais imaginei que fulano fosse capaz de fazer isso com minha criança. Eu falei: claro, meu amor, se você imaginasse, você não deixaria com essa tia, com essa babá, com esse padrasto, com esse avô. Porque, ó, avós que abusam, tias, babás, é assim, gente. Entende? Então, assim, toda criança corre risco. Então, o que a gente pode fazer para proteger? A gente tem que fazer tudo que tiver em nossa mão. Porque é uma realidade que a gente percebe que aumenta cada dia mais. Só meninos correm risco de serem abusados? Não. Só meninas? Não. Tanto menina quanto menino corre risco de ser abusado. No Brasil, no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, dizia o quê? Até 9 anos, 74% das meninas eram abusadas, mas 25,8% dos meninos. Ou seja, a cada 10 crianças abusadas, 7 e pouquinho eram meninas, mas quase 3 eram meninos. E tem já pesquisas novas dizendo que tem faixas etárias que os meninos também estão quase ali, ocorrendo o mesmo risco das meninas, tá? E aí nós também percebemos outro mito: abusadores sexuais são pessoas estranhas, como eu acabei de falar para vocês. No Brasil, quase 70% dos casos de abuso sexual ocorre dentro da casa da criança, que é uma pesquisa do Disque 100. Dos casos que eu atendo, mais de 90% ocorre dentro da casa da criança, dos casos que eu atendo nesses últimos anos. E quais são os principais abusadores de acordo com o Disque 100, nosso país? Está diretamente ligado ao Ministério da Família, dos Direitos da Mulher e dos Direitos Humanos. Pai, padrasto, tio, avô, irmão mais velho, vizinho e amigo da família. Os principais abusadores das crianças brasileiras. Tá? Outro mito: adolescente não corre risco de ser abusado. Mito, mitado. Porque muitos adolescentes são abusados e não sabem se proteger. Então, vejam só, casos que se repetem: 33%, 36,7% são adolescentes. Tá? E muitos casos que acontecem, 39% são recorrentes. Os casos que se repetem de abuso, 39% são com os adolescentes. E são recorrentes, ou seja, o adolescente é abusado várias vezes. Então, aqui a gente tem que falar de
Quando você trabalha prevenção ao abuso sexual de crianças, você já está preparando, já está realizando trabalho de prevenção ao abuso sexual dos adolescentes, porque os adolescentes, as crianças vão se tornar adolescentes. Crianças que sabem se proteger do abuso são adolescentes que sabem se proteger do abuso. Todas as bases dos nossos filhos são formadas na infância. A proteção também tem de ser, tá? E aí, eu vou parar de compartilhar com vocês aqui para trazer algumas considerações que eu acho assim fundamental a gente entender como igreja, é que o abuso sexual, como eu falei para vocês, é uma realidade em todas as etnias, todas as classes. Como igreja, a gente precisa estar muito atento a programas que nós fazemos. Gente, eu já recebi casos de abuso em festas de pijama, em acampamentos, né? Então, eu sempre oriento o Clube de Aventureiros, por exemplo, não fazer programação sem a presença dos pais. Inclusive, o nosso manual fala isso. O nosso manual do Clube de Aventureiros fala o quê? Fala o quê, pessoal? Lê aquele manual mais de 2 vezes. Trás para frente, frente para trás. Né? Então, o que fala o manual? Que os eventos que existem, né, que nós fazemos fora da reunião do clube, os pais têm de estar presentes. Por quê? Porque a missão do Clube de Aventureiros é unir crianças e pais, é proporcionar momentos juntos em família. Esse é o principal ponto do objetivo, realmente, do Clube de Aventureiros. E a gente precisa levar isso muito a sério. Então, assim, as crianças que estão nos aventureiros, elas são muito, muito mesmo... Só um momentinho, pessoal. Desculpa, eu perdi a... Enquanto a doutora Leiliane retorna ali, vocês estão vendo aí como líderes, como pais, como é extremamente importante nós trabalharmos este assunto, tá? Este não é um assunto que deve ficar esquecido, ou talvez, mas o que isso tem a ver com o Ministério da Criança? Tem tudo a ver com a gente. Nosso papel é cuidar das crianças do lado espiritual, mas nós convivemos com elas, nós cuidamos dela e nós precisamos proteger essas crianças. Então, nessa tarde aqui de sábado, nós estamos adquirindo conhecimento justamente para cuidar melhor das nossas crianças. E esse aspecto que a doutora Leiliane está entrando agora é extremamente importante, porque muitas vezes, né, doutora, a gente, na melhor das intenções, sim, para uma atividade, uma festa de pijama, um encontro, um piquenique, mas é muita responsabilidade deixar essas crianças todas ali com a gente sem a presença dos pais, sem contar esse risco que a gente pode, né, estar aí correndo com relação de deixarmos as nossas crianças desprotegidas. Pode continuar. E eu quero pedir desculpa a vocês, é porque eu não estou em casa, estou no hotel. E aí o pessoal do hotel veio perguntar se era para fazer limpeza. Eu estou numa palestra. Mas acontece, né? Então, vamos lá, gente. Então, como eu estava falando para vocês, o objetivo do Clube de Aventureiros, né? O manual deixa claro, mas o que eu percebo no Brasil, onde eu ando, né? São clubes fazendo acampamentos sem os pais, fazendo festa de pijama sem os pais. E isso não pode acontecer, pessoal, porque são casos de abuso que chegam para mim. De outros clubes de igrejas batistas, de igrejas da Assembleia, de várias outras igrejas. São pais que confiam cegamente porque o programa é da igreja. Gente, entenda uma coisa, um dos perfis do abusador na sua profissão, principalmente quando ele é pedófilo, na sua profissão, na religião, na diversão, procurar ambientes que ele tenha acesso a crianças. Então, onde estiver criança, pode ter um abusador infiltrado. E uma característica do abusador é aquela pessoa, sabe, que a gente vai... Não, esse vai para o céu, menina, esse aí vai para o céu, sabe? Sim, sem nem pensar. É uma pessoa maravilhosa, servidora, ama a criança, não sei o quê. Então, eles procuram, se um deles vier, vários deles vêm para nosso templo, né, para nossa igreja, eles vão estar procurando departamento infantil, eles vão estar procurando aventureiros. Então, na nossa igreja é muito difícil ter um homem no departamento infantil, na sala de escola sabatina, muitos vão para aventureiros, vão para desbravadores, tem crianças de 9, 10 anos. Né? Então, assim, principalmente aventureiros, pessoal, toda e qualquer programação, vamos seguir o manual. O manual diz que a gente tem que levar os pais para todos os lugares. O problema é que nós somos líderes e não lemos nem os manuais de liderança que a gente tem.
Sendo que, como líderes, a gente precisa ler os manuais e precisa ler também outros materiais para trabalhar essas questões, né? Quando você for fazer, faz questão de levar os pais. Por quê? Porque já teve caso de que a liderança jurou de pé junto que não tinha tido abuso, mas a criança falou que quando a tia foi limpar a vulva dela, foi levar no banheiro, a aventureira, doeu muito, que a tia passou o dedo. E, minha gente, isso deu um boró, você não tem noção, não. Quando a criança está com os pais que dão os banhos. Então, eu já participei de clube de aventureiros, né? E a gente já falava com os pais na rede familiar, e o clube que a rede familiar funciona junto com os pais é outra potência. É outra potência. E a gente vai livrar essas situações. O departamento infantil vai fazer noite de pijamas? Faça com os pais. Porque você vai livrar a igreja de muita... Porque se uma criança fala até... Como é que a gente vai saber se teve e se não teve? Porque, como pesquisadora da área, eu acredito na criança. Porque é raro, muito raro, uma criança inventar que foi abusada. E quando ela inventa que foi abusada, quando ela inventa é porque um adulto colocou na cabeça dela. Não vem da cabecinha dela. Não vem, não importa a idade, não vem da cabeça da criança. Entende? Então, assim, a gente precisa. Vai fazer ensaio de coral. Gente, olha, muito abuso sexual em igreja. Como é que abuso sexual acontece em igreja? Principalmente na ida de banheiro. Tá no culto, a criança vai no banheiro, abusadores ficam em banheiros. Tem muita mulher que abusa. Gente, muita mulher que abusa. Tantos casos de abuso sexual que eu já atendi que diácono que cuidava do estacionamento de igreja grande, igreja maravilhosa. O pai falou assim, filha, vai lá no carro pegar a gravata do papai, que eu acabei esquecendo que não deu tempo de colocar, sair correndo para vir para a escola sabatina. A criança foi lá no carro, o diácono que cuidava do estacionamento encostou a menina no carro e abusou dela. E os pais, não acreditaram. Na hora que ela chegou na igreja, ela contou aos pais, os pais não acreditaram. E até hoje, não acreditaram, né? Só que depois, outra criança falou, os pais acreditaram e apareceram 8 crianças abusadas, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Então, aconteceu caso parecido também em Igreja Assembleia, que eu já fiz palestra, pessoas que abusaram de outras, adultos que abusaram de crianças, quando vão ao banheiro, pode ser mulher, pode ser homem, então sempre seu filho tem que ir acompanhado com você, seja estacionamento, seja banheiro, seja onde for, acompanhe seu filho na igreja. Teve até caso de abusador que não era da igreja, mas como bem da igreja ficava meio público, a pessoa entra e vai no banheiro. O abusador estava lá dentro e adolescentes foram estupradas. Porque o abusador pegou a criança, pegou as adolescentes, levou para o fundo da igreja, não foi uma igreja adventista essa, levou para o fundo da igreja, que estava construindo as salinhas novas, amarrou a boca das meninas e estuprou as duas, com uma faca na mão. Se você gritar, eu mato essa. Depois ele saiu, mas pegou indo ao banheiro, gente. Mas só que esses casos muitas vezes não vêm à tona, porque dói na sociedade falar sobre abuso, sobre sexualidade, né? Então, ensaio de coral, ensaio de alguma coisa, não deixe seu filho sozinho na igreja. Por quê? O ensaio é na igreja, mas a criança vai no banheiro. Vai ter tia para levar sua criança no banheiro durante os ensaios? Acontece muito abuso assim também, ensaios. Liliane, a gente fica assim, um pouco chocado e assustado. Eu imagino que você que está acompanhando aí talvez esteja tendo esta reação, né? Isso não é para criar em nós um sentimento de assim, não deixo mais minha criança, vou desconfiar de todo mundo, não vou tirar do clube de aventureiros. Não. O propósito da mensagem aqui hoje, queridos, não é que você tenha esse tipo de reação, mas de termos a ciência de que a responsabilidade é nossa. Eu fiquei agora mais tranquila, que eu achava que como mãe eu tinha assim, uma certa paranoia quando as minhas filhas eram menores, porque elas pediam para ir ao banheiro, e aí eu ia junto, mas elas falavam assim, mãe, mas eu sei o caminho. Eu falei assim, eu sei que você sabe, mas eu não sei quem que você vai encontrar. Então, exato. Eu no Ministério da Criança, no Clube de Aventureiros, para que eu pudesse acompanhar os passos. Então, o Clube de Aventureiros é uma rede, é família junto com a liderança, não é algo assim que é uma creche, que eu vou deixar meu filho lá, né, terceirizando a educação espiritual, deixo lá e pronto. Então, assim, essas atividades externas, realmente a gente precisa estar junto como pais, tá? E como líderes, propormos isso para essas famílias, de não aceitarmos a criança sozinha num acampamento, numa festa de Exato. ou o que for. E aí entra um outro aspecto, né, Liliane?
a questão, assim, nós temos a escola sabatina infantil, onde os pais não ficam ali presentes, né? Mas que cuidado como líder a gente pode ter? É a transparência no nosso trabalho, né? De Exato. sabe, não ser um professor único ali naquela classe, de ter mais outro professor. Talvez, se essa sala não tem uma janela, ter uma porta aberta, ou aquela porta com o vidrinho, onde quem está de fora pode ter acesso, né? Esses são alguns cuidados. Eu não sei se você teria outras dicas para nós, que outro aspecto seria relevante para nós, como líderes, nos cuidarmos, né? Para que assim a gente possa ter um trabalho bonito. A gente já faz um trabalho bonito, mas ainda melhor, que leve aí proteção para as nossas crianças. Se puder dar dicas, vai ser bem legal. Antes da Leiliane responder, só uma coisa que eu acho interessante a gente falar antes. Só um minutinho. Faz seu áudio para mim? Isso. Pronto. É só para a gente garantir o áudio para vocês. Surgiu uma pergunta aqui no YouTube que é muito interessante. Eu tenho uma concepção, mas você é profissional da área, você pode opinar para a gente sobre isso. Tem alguma característica ou algumas características para a gente detectar um abusador ou não? O que eu vejo, falando como jornalista, a gente vê, como você deu exemplo aqui, você falou que você já soube de casos de um diácono, você já soube de casos de parentes, a gente sabe de casos de amigos íntimos das famílias. Existem características, e aí logo em seguida você pode entrar aí para as dicas que a Cláudia pediu em relação aí às nossas classes. Ótimo, vejam só. Quando se fala, né, eu até dou aulas de como identificar abusador e pedófilo, né, uma aula enorme que não dá para dar aqui. Porém, eu já quero começar dizendo para vocês o que a ciência diz, o que os especialistas dizem. O abusador, ele é uma pessoa suspeita. O que é uma pessoa suspeita? Uma pessoa que é difícil demais de você levantar suspeitas. Você tem que conhecer muito, muito mais profundamente para identificar um abusador. Porém, quando você tem conhecimento, você consegue identificar características, comportamentos suspeitos. Não é um comportamento. Quem age assim é abusador. Não. A gente vai identificar comportamentos suspeitos para a gente ficar mais ligado, para a gente ficar nessa defensiva assertiva, saudável, e não paranoica, né? Mas, assim, umas características deles, né, básicas, como eu falo para você, essa aula é muito extensa, mas eu vou dar umas básicas aqui. Eles sempre preferem estar com crianças. São pessoas que, por exemplo, num passeio da igreja, num almoço, ao invés de ele estar conversando com adulto, normalmente gosta de estar conversando com adulto. Se você vai interagir com criança, você interage um pouco e depois fica com os adultos, porque a gente gosta de estar lá conversando, resenhando, contando história e rindo, que crente gosta de rir e comer. Pelo menos os crentes que eu conheci até hoje gostam de rir e comer. Então, a gente gosta de estar ali rindo e comendo, né? Só que o abusador não. Ele insiste em estar mais com as crianças. Mas então tem uma pessoa em minha igreja que gosta muito de estar com criança. É um abusador? Não sei. Não posso dizer que é. Nenhum especialista, de fato, vai dizer que se agiu assim é abusador. Não, mas é uma característica para você ficar ligado. Eu já fui em igrejas que eu fiquei ligado demais. Igreja de eu ir pregar, ou pregar e fazer palestra à tarde, e já perceber, durante o culto, durante aquela interação após o culto, no almoço que eu fui na casa de irmãos, perceber aquele adulto com um comportamento mais assim. E eu já abri o olho dos líderes. Entende? E falar, olha, não é por nada não, mas porque, gente, nós temos que ser defensores das crianças. Pode ser quem for, pode ser pastor, pode ser o que for. O sacerdote, o sumo sacerdote. Se eu perceber, eu já abro o olho da liderança. Porque se tem um comportamento suspeito, a gente precisa avisar. Então, eles gostam muito de estar com crianças, são pessoas muito solícitas, sempre estão disponíveis para os pais, né? O abusador, ele é uma pessoa muito sedutora, então, normalmente, ele traz presente para a criança. Tinha até um diácono em outra igreja, né, de um caso que eu atendi, na igreja metodista, acho que foi metodista mesmo, o líder, acho que era metodista, enfim, eu sei que era uma pessoa tipo diácono, né, que ele era o diácono da balinha, ele sempre dava balinha para as crianças, sempre, e aí era o tio mais querido, porque quer ganhar uma criança, dê doce para ela, né, dê doce para ela, então, imagina, todo culto seu filho ganhar uma balinha de tal diácono, de tal recepcionista da igreja, fixa na mente infantil, fixa.
A criança entende ganhar doce com carinho, com afetividade. Nós estamos no era que as crianças são muito carentes emocionalmente. Atenção, os pais estão tendo dificuldade da atenção, estão tendo dificuldade de tocar, de beijar as crianças. Então, há uma lacuna emocional muito grande nas crianças. Muito grande mesmo. Que qualquer afeto que um de fora oferece, ela é como se ela estivesse chegando numa fonte de afeto e ela morrendo de sede. E aí esse diácono tinha esse costume. Gente, depois descobriu uma série de abusos que ele cometia contra as crianças, e as crianças ficaram tristes porque o tio estavam falando mal do tio delas, porque elas não sabiam que aquilo era abuso, porque os pais nunca falaram o que era abuso. Se a gente não falar para a criança o que é abuso, ela não vai saber identificar o que é abuso. Então elas pensavam que era um carinho que o tio fazia, né? Por quê? Porque era um tio carinhoso. E até os pais falavam para seus filhos: nossa, mas esse tio é legal, mas você gosta do tio fulano, né? Ele é tão legal, não é? É tão gente boa. E aí isso reafirmava o carinho que a criança sentia. Alguns sentiam muitas coisas ruins no abuso, mas se misturavam, porque o abusador consegue misturar a mente da criança. Ele consegue facilmente misturar abuso com afeto. Então, eles têm características assim de aproximação maior com a criança, de sempre ser solícito, sempre querer ajudar. Só que na sua igreja pode ter pessoas assim, mas que não abusam. Por isso que o mais seguro para proteger a criança do abuso é o quê? É você, como adulto, entender sobre esse assunto, é você buscar conhecimento para oferecer educação sexual para sua criança e você oferecer educação sexual para ela. Por quê? Pode ser o rei da Inglaterra, né? Se existisse. Podia ser. Se ele vier tocar sua criança, ela vai dizer não. Porque tem alunas minhas que estão comigo, seguidores meus, que aplicam o que eu coloco lá no Instagram. E criança de 1 ano e 8 meses falou não para a tia que foi brincar com o pênis dele. Que tinha intimidade. Que a mãe já ensinou que ali era intimidade. 1 ano e 8 meses. Disse não, aquela brincadeira. Deixa a tia cheirar na pitoca, deixa a tia pegar no seu. Não tem essa brincadeira, não tem, gente? Nosso Brasil? Não tem essa brincadeira de beijar na pitoca de titia? Ah, cadê a pepeca de vovó? Não tem essa brincadeira de brincar em parte íntima de criança, que é uma brincadeira que não tem que existir, que erotiza a criança, deixa mais vulnerável ao abuso? Pronto, a mãe aplicou a dinâmica que eu passei no Instagram. E aí começou a ensinar para a criança sobre intimidade, sobre não sei o quê. 1 ano e 8 meses, falou, não, intimidade. Mamãe. E ela falou, ó, tem que falar para a mamãe. E já saiu gritando para a mamãe. Consegue aprender. Então, é titia que eu amo, que gosta de mim, não sei o quê, mas se é para tocar aqui, eu falo que não, porque não pode, que é minha parte íntima, importância especial, que só mamãe, só fulano pode pegar para limpar, para passar remedinho, para cuidar. Para brincar, não, porque minha parte íntima não é brinquedo. É isso que a gente ensina para as crianças, né? Agora, o que me chamou a atenção nesse momento agora da tua fala é que, assim, nós sempre atrelamos um abuso, a violência sexual, a um sofrimento. Se a criança mudou o comportamento, se ela está chorosa, ou pode ter, né, alguma coisa está acontecendo, pode ter sofrido abuso. Mas você colocou aí uma situação em que a gente tem um abuso que aconteceu, mas ele foi interpretado como um afeto, ou seja, essa criança não demonstrou características comportamentais diferentes, né? Mas encarou isso como sendo natural. Se eu recebi um toque diferente, que não era para acontecer, mas eu levei isso como uma demonstração de carinho. Muitas vezes, como você mencionou aí na ilustração, na história, reforçada ou apoiada pelos pais, porque assim, ai, que tio querido, né? Uhum. Se meu pai e minha mãe diz que esse tio é querido, então o que ele faz é correto. Ou seja, pode acontecer de um abuso existir e a criança não demonstrar um comportamento diferente, mas agir naturalmente, aceitar esse abuso, é isso, então? Veja só, é por aí, mas tem outras nuances. Por exemplo, eu vou pegar esse mesmo caso para te responder essa pergunta. A maioria das crianças confunde abuso com afeto, porque o abusador consegue colocar na mente dela que aquilo é importante, inclusive para ela ficar mocinha, para ele ficar rapazinho, para crescer mais rápido. Toda criança passa por aquilo. É importante vovô fazer isso com você, vovô fez isso com sua mãe. Mas assim, isso só vai funcionar para você crescer logo, para você ficar mocinha, se você ficar calada, ninguém pode saber. Leiliane, eu acho que você mutou seu áudio sem querer.
Oi? Isso. Foi. Tá ouvindo? Ah, tá. Então, desculpa. O abusador, ele consegue. Só que, dependendo da situação de abuso, a criança vai, assim, na maioria também, a criança vai sentir, mesmo ela confundindo abuso com afeto, ela vai ser prejudicada. Ela vai ter consequências muito ruins e ela vai ter alguma mudança de comportamento. Nesse sentido, Cláudio, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muitas crianças, na minha experiência, e outros profissionais, outras pesquisas, na minha experiência também, muitas crianças sempre contam que estão sendo abusadas, mas elas usam as palavras como último recurso. Elas vão falar com o comportamento. Então, às vezes, a criança ficou mais agressiva, a criança está respondona, como a gente fala, vai fazer isso, não, não vou. Aí você fala, que desobediência. Você vai, como é que você... Não diga não para sua mãe, não, viu? Você tem que me respeitar, me respeite. Só que aquela criança está com aquela revolta lá dentro porque ela está com um segredo. Ela está com um peso aqui nas costas dela que ela não consegue carregar. E aí ela vai expressar esse abuso, que ela pensa que é abuso, que tem hora que ela pensa que é abuso, que é afeto, que é carinho, que é atenção, que está tudo misturado na mentezinha dela, e ela tem que carregar isso sozinha. E aí ela vai, como a criança, ela exala sintoma, ela vai trazer no corpo, uma questão psicossomática, ela vai trazer no corpo essa reverberação do abuso, ela vai trazer nas ações dela. Então é uma criança que cai em rendimento escolar, é uma criança que fica mais agressiva, mais respondona, mais desobediente, é uma criança que não dorme bem, que fica seletiva para comer algumas comidas, que cai desempenho escolar. Só que a gente liga queda de desempenho escolar a tudo, menos a abuso. A gente liga criança agressiva a tudo, menos a abuso. Então, a alternativa a abuso não está na nossa lista, nosso checklist de motivos por que a criança está agindo daquela maneira. Muito pelo contrário, nosso checklist sempre tem, é uma criança rebelde, é uma criança mal educada, é uma criança sem limite, é uma criança tal, é uma criança mal educada, o problema está na criança. Então, por isso que a educação sexual e a educação emocional tá junto. Se a gente não entender do mundo infantil, se a gente não estudar sobre o mundo infantil, meus amores, a gente vai estar cego para detectar abuso, não só abuso sexual, mas abuso físico. Quantas crianças apanham dos amiguinhos na escola? Gente, a gente que faz trabalho em escola, na área de psicologia, na área de educação sexual e emocional, inteligência emocional, eu volto a falar, eu queria filmar o que as crianças falam para a gente. São crianças que estão com os ombros roxos e tanto levar murro de coleguinha para poder entrar na turma de algum coleguinha. O código é levar murro por uma semana, abuso físico. São crianças que sofrem bullying e ficam em casa chorona e a mãe fala, deixa de ser manhosa, menina, tu é bebê agora, é? E o pai fala, mas olha, é muito manhosa. Ela está sofrendo bullying, meu amor. Mas nós estamos tão desconectados de nossos filhos, com tão pouco tempo para eles. Nós estamos tão preocupados com as formações acadêmicas, muitas vezes, com as 10 mil tarefas para fazer, que a gente não tem um tempo para olhar no olho, para conversar. Como é que você está? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus filhos é, o que você acha que a mamãe tem que melhorar como mãe? Porque a gente só acha que os filhos têm que melhorar, a gente não. E a gente acha que, quando a gente acha que tem que melhorar, a gente não pergunta para os filhos. E as minhas maiores transformações na maternidade vieram da boca dos meus filhos, as sugestões. Mamãe, eu acho que a senhora precisa trabalhar menos. Eu acho que a senhora precisa... Eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. Então, a gente precisa ter conexão afetiva com os nossos filhos. Por quê? Porque o abusador consegue isso. O abusador, ele ganha o coração da criança ou por amor ou por medo. Amor, entre aspas, tá, gente? Ou ele usa afeto ou ele usa o medo. Porque uma das falas dos abusadores é, inclusive, um ancião da igreja. Eu estou trazendo muito caso de igreja, gente, é porque é o contexto da nossa palestra aqui, tá? Falou bem assim, se você contar, toda a igreja vai saber que eu toco em sua pepeca. Você vai passar vergonha. Porque todo mundo vai ter que saber. Se você contar alguém, todo mundo vai saber. E aí todo mundo vai saber que sua pepeca foi tocada por mim. Se você contar, eu mato sua mãe. Se você contar, eu mato seu pai. Qual criança vai querer ser responsável pela morte dos pais? Qual criança vai querer ser responsável por difamar o nome da família? Principalmente que tem gente da igreja que fala, olha, nosso nome, nossa imagem, nosso não sei o quê, nosso, né? Minha gente, é algo muito amplo, que nós estamos muito absortos, nós estamos muito, voando. Só que o inimigo tem atuado fortemente.
desde a formação da sexualidade das nossas crianças até essas questões de abuso. Escola, igreja, sociedade, onde nossas crianças estão. Então, é se conectar com a criança. O abusador, ele não tem que ter mais poder do que você, mas infelizmente eles estão tendo. Nossa, Liliane, que conteúdo valioso, né? Nosso tempo está aqui se esgotando, mas eu não sei, a Camila talvez tenha ali mais alguma perguntinha, mas eu gostaria que a gente entrasse naquelas dicas, né, para o líder, ali, cuidados na escola sabatina, mas só para fechar esse assunto, você já colocou aí, respondendo à pergunta, né, o perfil do abusador, características, a gente consegue identificar, é algo muito difícil e que geralmente um profissional que vai conseguir fazer. Mas trazendo para o outro lado, para a esfera infantil, se eu como professor, no meu relacionamento com a criança ali na escola sabatina ou no clube de aventureiros, identifico alguma coisa que dá indicativos, às vezes a criança até solta um pouquinho, né, numa frase ou alguma coisa assim, o que eu faço? Qual a minha postura ao identificar ou suspeitar que uma criança está sofrendo abuso? Eu gostaria que você respondesse essa e, de maneira breve, desse, aliás, dicas também para a gente estar finalizando esse assunto aqui nessa tarde. Tá. Então, gente, só para trazendo mais sobre o Ministério Infantil, eu quero dizer para vocês que a igreja é uma potência na salvação das nossas crianças. O Ministério Infantil é guiado por Deus de uma maneira linda. Nós temos um poder tão grande sobre essa proteção de nossas crianças, sobre a salvação das nossas crianças no que se refere à sexualidade, e eu quero deixar isso muito bem claro aqui, né? Então, como igreja, né, a gente precisa estar atento no departamento infantil, por exemplo, vou dar logo as dicas para eu trazer a outra parte que eu acho mais importante a gente trabalhar. No departamento infantil, o que eu acho muito interessante para proteger as crianças é justamente o que a Cláudia colocou, não ser aquela sala isolada, que de preferência as salas têm de ser acessíveis, mas também nunca deixar as crianças usarem banheiros sozinhas. Porque os pais estão lá na escola sabatina e os pais não deixam a criança usar o banheiro sozinha, mas a professora deixa, principalmente porque nós temos em muitas igrejas, né, eu já trabalhei em várias igrejas desde meus 14 anos, muitas salinhas têm uma professora só. Então a criança fala, tia, eu quero ir no banheiro, a criança tem 7 anos de idade. A tia vai deixar aí só. Entende? Vai deixar aí só. E aí não deixa aí só, de forma nenhuma. Pergunta para esses pais, quando sua criança quiser ir no banheiro, eu posso levar ou eu te chamo para você levar? É outra coisa. Eu sempre pedi, né? Sempre falei, filhos, vocês não vão com ninguém ao banheiro, então quer ir no banheiro, pode ir lá na igreja me chamar. Quando eles eram pequenininhos, eu ficava junto, lá no hall e tudo mais, né? Então, é outra forma que a gente tem que estar atuando. Mas nossa atuação principal, como líderes, é justamente oferecendo uma educação sexual protetiva. Porque se na escola sabatina a gente trabalha com a criança esse aspecto de proteção, usando a lição, porque toda lição sua, você tem como trabalhar educação emocional, educação em sexualidade, prevenção ao abuso, tem como você trabalhar isso. É só você abrir a mente para isso. É só você falar assim, o que eu posso enfatizar sobre corpo aqui nessa lição? O que eu posso enfatizar aqui sobre emoções nessa lição? A gente tem que levar cada lição para um plano espiritual, sim, mas a gente não pode desatrelar espiritual de emocional e de sexual. Esse sexual referente à sexualidade, a gente não pode desatrelar. Por quê, meus amores? Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, tá? Eu vou só terminar esse ponto aqui, Claudinha. Vejam só, quando a gente vai para a Bíblia, olha para vocês verem o quanto Satanás está muito interessado em nossa sexualidade. Vocês percebem o tanto que a sexualidade está sendo bombardeada de uma maneira assim como nunca houve? Porque, meus amores, a sexualidade é um dos pontos principais no conflito cósmico. Nesses últimos tempos. Como eu falei para vocês, Satanás pegou a sexualidade, ele pegou a alma humana. Porque o apetite boca e apetite sexual são os mais difíceis de serem dominados. É tanto que o apetite alimentar, né? Desde o Éden, o primeiro Adão foi tentado com a alimentação, o segundo Adão também foi tentado com a alimentação.
Deus vai nos receber com a grande ceia. A alimentação está do início ao fim no plano da salvação. Tem tudo a ver. E a sexualidade também. Quais são os 2 homens mais da Bíblia? O mais forte foi quem? Sansão. O mais sábio foi quem? Salomão. Os 2 caíram por quê mesmo? Sexualidade. Você e eu não é mais forte do que Sansão. Cuidado, você pode cair na sua sexualidade. Você e eu não é mais sábio. Não, mas o mais forte é mais forte, né? Agora vamos para o mais sábio. O mais sábio caiu na sexualidade, minha gente. Só que nossas crianças não terão. A gente exige dos jovens viver uma sexualidade saudável, uma sexualidade que diz não àquilo que Deus falou não, mas a gente não ensina como fazer, a gente só proíbe. Chegou na adolescência, olha, não beija assim, não abraça assim, não namore assim, não pode porque é pecado, sexo, casamento, tá certo falar, ok, tudo bem. Mas o que a gente faz para educar a sexualidade dessas crianças e desses adolescentes? Nada. Aí o inimigo vem oferecer a base todinha que a gente não ofereceu na infância, continua na adolescência, porque a maioria de nós não sabe falar sobre isso. E aí é quando a igreja tem que se levantar preparando esses pais, porque a igreja foi chamada para isso. Os líderes foram chamados para guiar o povo nesse deserto de Sodoma que a gente está vivendo agora. Não é nem o deserto lá da época dos egípcios, não. É esse deserto agora. Esse deserto, essa morridão espiritual. Cadê nós líderes levantando e preparando esse povo? Porque o inimigo de Deus tem preparado os seus para perverter a sexualidade linda que veio das mãos de Deus. E nós, como igreja, estamos fazendo o quê para lutar contra o inimigo nesse ponto da sexualidade? Por isso que a gente vê o que está vendo. Então, temos que fazer algo sobre isso e eu convoco o departamento infantil para fazê-lo. Mas uma criança chegou para você e deu sinais. O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, se você está suspeitando de uma criança, se uma criança começou a te contar, primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo. Fica calmo e leva a criança para um local. Por exemplo, se a criança... Eu estava fazendo uma intervenção de educação sexual na escola e eu falando, olha, então não pode tocar assim na sua parte íntima, sua parte botando especial. A menininha de 6 anos levanta a mão. Ah, pois meu titio toca assim, minha pipica. Meu titio toca, tia, é? Eu falei, entendi. Que bom que você falou isso aqui. A tia vai querer falar mais com você sobre isso daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouquinho a tia vai falar. Mas, só para vocês entenderem aqui, crianças, ninguém pode tocar assim, nem titio, nem ninguém, tá? Então, acolhi a criança, terminei a história, depois chamo aquela criança para poder falar mais sobre aquilo. Na hora eu vou falar, seu tio faz isso com você? Eu não acredito. Não, você vai, se a criança falou isso em público, você vai contornar aquela situação em público, depois chama a criança no local, se os pais não estiverem por perto, né? E aí você vai, como foi que isso aconteceu? Fala para a tia, como foi? Tal, e naturalmente, você vai falar para a criança, que bom que você me contou. Você foi corajosa de me contar isso, tá? Você foi corajosa. Olha, eu quero dizer que não é culpa sua. Não é porque muita criança se sente culpada pelo abuso que sofre. Então, deixe claro que ela foi corajosa em contar aquilo. Deixe claro que não é culpa dela. Ela não tem culpa nenhuma do que aconteceu, mas que você vai protegê-la. Então, são 3 falas básicas. E isso não é você ficar, olha, meu Deus, ele fez isso com você. Não. Cara de paisagem, sorria, você está sendo filmado. Aquela cara de... entendi. Certo. De acolhimento. E você vai prometer para a criança que você vai proteger a criança. E aí, se foi um tio, alguém da igreja, algum vizinho, você vai chamar os pais. Se foi os pais, ela falou, papai mexeu assim, você vai chamar a mãe. Você não vai chamar o suspeito. Você vai chamar a mãe dessa criança. Se falou que foi a mãe, você chama o pai ou a avó. Só que depois disso, também, você vai ter que acompanhar esse caso e, dependendo, denunciar. Porque muitas vezes você conta para a família vem, abafa e a criança continua sendo abusada dentro de casa. Né? E aí, como igreja, a gente tem a obrigação ética, política, religiosa, Jesus no coração, de realizar a denúncia. Entendendo que denúncia não quer dizer que vão chegar lá prendendo a pessoa. Não. A denúncia é para começar a investigação. Então, não tenha medo de denunciar, não vão chegar prendendo, só vão investigar. Aí, se na investigação ficar alguma coisa provada, aí que vai entrar o processo, não sei o quê e tal, mas vão investigar. Eu já passei, gente, em frente da casa de pessoas que estavam batendo em crianças, denunciei. Batendo a criança, gritando. Eu passei assim,
Aí eu falei, o que está acontecendo nessa casa? Perguntei para a vizinha, não, é um show de pancadaria todo dia aí. Eu falei, é? Conselho tutelar é o seguinte, aqui na rua tal, número tal, não sei o quê, porque nós somos responsáveis pela proteção das nossas crianças. E naquela casa tinha, a minha criança apanhava, a criança era abusada. E ninguém denunciava. Eu fui lá e denunciei. Liane, fantástico. Então, assim, o primeiro ponto é se manter tranquila, não se assustar, acolher, ou seja, que essa criança sinta que ela foi acolhida, ou seja, ela não fez nada de errado, porque a culpa não é dela. Chamar uma pessoa responsável, desde que não seja o abusador, não é isso? Sim. Deu indicativo, né, de que foi o abusador. E, por fim, se necessário, chamar, buscar as autoridades, né, pessoas legais que estão aí preparadas para atender essas situações. E nós, como igreja, temos um projeto fantástico aí, que nós incentivamos, que é a campanha do Quebrando o Silêncio, né, que é realizada pelo Ministério da Mulher da Igreja, acontece todos os anos, porque a gente entende como igreja que nós devemos cuidar de todos com relação a esse assunto, e nós, o Ministério da Criança, trouxemos esse assunto justamente para nos capacitarmos como líderes, entendermos um pouquinho mais, e também como pais. Aprendi muito nessa tarde, viu, Leliane? Muitíssimo obrigada. Eu não sei se a Camila tem alguma pergunta ali agora, Camila. Olha, pergunta em si a gente não tem, mas o pessoal está elogiando muito aqui nos comentários do YouTube, dizendo que foi uma tarde de um aprendizado gigantesco e que é um assunto necessário, sim. Tinha gente até se lamentando. Ah, eu não aprendi isso antes, mas não tem problema, né? Então, a partir de agora, você é detentor do conhecimento, o que você aprendeu aqui, você pode até conversar com outras pessoas sobre isso. A gente vai deixar essa nossa conversa aqui salva para que você consiga acessar outras vezes também. Então, da minha parte, eu também gostaria de agradecer, em nome dessas pessoas que estão comentando, agradecendo e ressaltando a importância desse assunto. Então, nós já estamos chegando aqui no momento final, e eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram, tá, da nossa trimestral. Talvez você vai estar assim, ai, Cláudia, sim, mas e as dicas para o próximo trimestre, né? E agora eu queria também. Nós preparamos tudo. Daqui a pouco nós vamos disparar nos nossos grupos do Ministério da Criança todos os links para você ter as dicas preparadas com as apresentações para o próximo trimestre. Elas foram conduzidas ali, tudo foi preparado com muito carinho pelas nossas líderes professoras ali da Igreja da Monte Belo, em Gravataí, e nós vamos disponibilizar todos os links, tudo o que vocês precisam, e inclusive link para que vocês possam baixar os auxiliares informativos, está tudo ali prontinho, e você pode continuar a trimestral aí da sua casa com os assuntos que você tem interesse de acordo com a sua classe, tá? Muito obrigada aí, professoras da Monte Belo, pela dedicação de vocês em preparar esse conteúdo para nós. Obrigada a você de casa. E, Leiliane, que maravilha ter você aqui, tá? Foi muito bom descobrir você, porque a gente tem tanta gente hoje para seguir, né, materiais, mas quando alguém me marcou numa postagem sua, e eu fui no seu Instagram e olhei tudo que eu vi ali, eu fiquei encantada. Até gostaria que você mencionasse o seu Insta para que aqueles que desejarem possam seguir também e ver as dicas que você coloca ali, dicas riquíssimas. E nós, como campo, Associação Norte e Sul Rio Grandense, a gente quer agradecer de coração essa tarde maravilhosa com você, o conteúdo, as orientações, e que Deus possa abençoar ricamente o seu trabalho, que é um ministério, né? Você esse trabalho como um ministério. Que Deus possa te abençoar. Não sei se você tem aí algumas considerações finais. Na sequência, eu gostaria de pedir que você orasse para nós, pelo nosso grupo. Tá. Eu queria só um minutinho, né? Dizem que quando eu peço 1 minuto são 10, mas eu vou só falar 1 minuto. Mas eu só queria deixar uma coisa muito clara para vocês. Sempre que eu chego em igreja, empresas, escolas, em qualquer lugar, e falo por 10, 15, 20, 1 hora, um dia, as pessoas têm um sentimento assim, como a Camila acabou de falar. Eu já ia falar isso agora no final, e que bom que a Camila trouxe. Ai, por que eu não recebi isso antes? Já acabei o desenvolvimento do meu filho, eu fiz tudo errado, estou percebendo que eu fiz tudo errado. Meus amores, entendam uma coisa. Nosso Deus é o Deus da graça. O inimigo é o da culpa.
Você é uma mulher, um homem de Deus. Agarre-se à graça. Que essa tarde não tenha sido uma tarde para te gerar culpa, mas para te gerar gratidão. Receba o conhecimento como uma bênção de Deus e não como um dedo apontando para você. Né? Então, receba o conhecimento com gratidão. Senhor, obrigada. Eu queria ter aprendido isso antes, mas que bom que eu aprendi agora. Não deixa nem 1% de culpa tomar conta do teu coração, mas fala assim, Senhor, obrigada por essa mensagem de hoje. Então, eu não quero que nem um segundo de minha vida gere culpa em alguém. Porque eu sei que Deus me chamou, Deus nos chamou para nós exalarmos o amor dele, sermos representantes do amor de Cristo. Então, que tudo que sai da nossa boca seja para abençoar outra pessoa. E meu desejo é esse, que o que a gente falou aqui seja para abençoar você, fazer você se sentir mais forte nessa causa de educação das crianças. E você, pai e mãe, você é o principal responsável pela educação emocional, educação sexual, educação espiritual de sua criança. Não fique sem buscar conhecimento sobre nenhum. Você que é líder, que foi chamado para essa obra, sinta-se comissionado para fazer a obra de Deus na salvação de nossas crianças, que são a base da nossa igreja, né? Então, estude mais sobre isso. Você que é pai, mãe, profissional e líder, estude mais sobre isso. O meu Instagram, que a Cláudia pediu para deixar aqui, é o Leiliane Rocha Psicóloga. Todas as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Face, Leiliane Rocha Psicóloga. Lá vocês vão encontrar material, lá tem e-book gratuito para vocês podem baixar. Tem várias dinâmicas que eu coloco lá, sempre para vocês saberem falar como pais, como profissionais, nas escolas adventistas também, que a gente tem que levantar isso nas nossas escolas, como uma potência muito grande também nesse Ministério da Criança, que a escola faz parte e tudo mais. Lá tem muito material para vocês. Então, vão lá e vamos estar juntos nessa causa e vamos levantar a sexualidade que veio da mente de Deus. Vamos levar essa mensagem de amor, de fato. Tá bom? Oremos? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esses momentos que o Senhor nos proporcionou aqui nessa tarde de sábado. Nós queremos te agradecer porque todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance para cada área da nossa vida. E hoje o Senhor nos dá essa nova chance. E nós queremos, como líderes, como pais, fazermos nosso melhor. Nós queremos entregar o melhor para as nossas crianças, porque nós respondemos por elas. Nós temos o privilégio, a responsabilidade de educá-las. Então, por favor, Senhor, dá-nos sabedoria. É isso que precisamos. Dá-nos sabedoria para que venhamos ter clareza do que precisamos falar e fazer. Dá-nos sabedoria para que tenhamos clareza daquilo que devemos estudar, para termos, sim, as ferramentas necessárias para isso. Por favor, Senhor, protege nossas crianças na igreja, na escola, onde estiverem, dos vis abusadores, dos perversos que estão espalhados por esse mundo, que foram convencidos pela pornografia, que tiveram uma educação sexual deficitária, que tiveram uma formação sexual totalmente negativa. Que o Senhor possa nos ajudar para que a gente também possa fazer nossa parte nessa proteção. Que o abuso sexual não seja uma realidade entre nós e que nós venhamos agir para mudar essa realidade. Acreditamos no teu amor, no teu poder e na misericórdia que há em ti e que é derramada sobre nós. E em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém. Amém. Muito obrigada, Liliane. Um grande abraço para você, que Deus abençoe aí a sua vida, a sua família. Também a você que esteve acompanhando essa trimestral, muito obrigada. Amanhã é dia de plantão, MC, MA, então eu estou a partir das 9h30 da manhã à disposição para tirar dúvidas. Vou enviar as informações nos grupos também e a gente se fala amanhã nos nossos encontros aí, atendimentos individualizados. Muito obrigada, um ótimo restante de sábado. Fiquem com Deus.